galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador. Sim, finalmente está chegando Vingadores Guerra Infinita, uma realização nos últimos 10 anos da Marvel. Mas primeiro, eu tenho uma série de recadinhos para dar para vocês. Primeiro, que agora também o recadinho é um jabá, porque nós temos um podcast agora. Clique no link abaixo na descrição que você vai ver o Sala da Discórdia, podcasteria e gelateria. É o nosso podcast em parceria com o Zona E, onde a gente fala várias coisas do mundo nerd, mas focado não especificamente na nerdice, e sim nas pessoas. O segundo recado, que é em relação ao meu sumiço das últimas semanas, é porque eu elaborei um fluxograma dentro de um infográfico sobre a cronologia dos ocorridos dentro do Marvel Cinematic Universe, dentro desses 10 anos de filmes da Marvel, de séries da Marvel, curtas da Marvel, e eu coloquei tudo organizadinho pra vocês. O link provavelmente está na descrição, provavelmente no Zona E. E terceiro, que este vídeo é uma série de vídeos que vai culminar no vídeo da crítica de Guerra Infinita, que eu não sei se vai ser um vídeo ou 2 vídeos, mas enfim. Neste primeiro vídeo vamos falar da fase 1 da Marvel, que cobre desde Homem de Ferro 1 até o primeiro Vingadores, ou seja, de 2008 a 2012. E toda vez que a gente mencionar uma Joia do Infinito, ela vai aparecer aqui e colocar sua localização. Nós começamos essa jornada no ano de 2008 com o lançamento de Homem de Ferro, que foi o advento da Marvel. Isso foi noticiado em 2006 na Comic Con, um filme do Homem de Ferro, a galera foi ao delírio e tudo mais, mas assim, vamos colocar que não gerou esse furor todo que gera um filme da Marvel hoje em dia. Era um projeto, vamos colocar, embrionário de um Marvel Studios, de um estúdios de filmes da Marvel, fazendo filmes sobre quadrinhos da Marvel. Só que a Marvel perdeu o direito de X-Men, perdeu o direito de Quarteto Fantástico, então ela ficou com, entre aspas, os heróis Bs dela. Até o Homem-Aranha não era dela na época. E com isso ela pegou Robert Downey Jr., que era um ator que estava sofrendo muito pelo fato de ter envolvido com drogas e várias coisas, tipo, viveu uma vida a estilo Charlie Sheen, entendeu? Mas voltando aos méritos que você quer ouvir da história da Marvel colocada assim, Robert Downey Jr. interpretou Tony Stark, que era um gênio herói, bilionário filantropo, que a gente descobriu no último filme dessa fase, e que herdou todo o império de Howard Stark, das Stark Industries, que fazia armamento de guerra. Com o jovem liderando uma corporação tão megalomaníaca neste universo da Marvel, ele gerou um pouco de inveja e era muito visado em relação a isso. Só que ele era o Tony Stark, né, cara? Ele não tinha ainda virado Homem de Ferro, então ele era ainda mais babaca. E com isso ele acabou sofrendo um atentado no Oriente Médio, que quase tirou sua vida, se não fosse Ian Insane, que fez o primeiro protótipo de uma espécie de eletroímã que magnetizava as pequenas partículas da bomba da própria Stark, que quase matou Tony Stark. Com isso a gente tem o primeiro protótipo do reator Arc. Mas como se não bastasse isso, todo esse trechinho aconteceu pois Tony Stark foi aprisionado pelo Grupo dos 10 Anéis, que é um grupo terrorista, o primeiro grupo de viés vilanesco dentro desse universo cinematográfico da Marvel. E para sair de lá, o que Tony Stark pensou? Eu vou fazer uma espécie de armadura. E gerou a Mark I, que é aquela armadura toda soldada, gigantona, assim, parece muito aquelas armaduras de quadrinho, do comecinho dos quadrinhos dos anos 60. Com isso ele foi para casa, se salvou, fez um protótipo mais aprimorado da armadura do Homem de Ferro e resolveu toda aquela situação. O filme, vamos colocar assim, não tem muitas nuances de história assim, pelo fato de ele ser uma espécie embrionária mesmo, ele trazer um viés assim mais de construção de personagem, de construção de um modelo de filme da Marvel. E nisso ele é primorosamente bem. O filme tem 10 anos e tirando a questão de ter um celular de 2008, você lançasse filme hoje em dia e falasse filme de 2018, você compraria, ideia é fácil. Mas só pra gente encerrar o arco do Homem de Ferro, a gente descobre mais à frente que toda essa inveja de um jovem Stark dominando as indústrias Stark era, vamos colocar assim, uma das principais motivações de Obadiah Stane, que era um dos executivos da Stark Industries e ele que, entre aspas, comandava a gangue dos 10 Anéis. O Tony Stark vence e tem o seu último ato no filme dizer: eu sou o Homem de Ferro. E além desta informação que nós temos que Tony Stark é o Homem de Ferro, as indústrias Starks agora deixaram a questão de fazer armamento de guerra de lado, entendeu? Pois agora eles fazem tecnologia, basicamente. Nunca especificou muito bem isso nos filmes. Porém, neste Homem de Ferro surgiu um novo conceito que não era tão utilizado pelo cinema. Você tinha visto isso pela primeira vez talvez em Piratas do Caribe, que foi
o pós-créditos. E neste pós-créditos, você tem a figura de Nick Fury, que representava a S.H.I.E.L.D. E quando você olha a figura do Nick Fury, você se associa à figura que aparece durante todo o filme, que é a do agente Coulson. Ambos são da S.H.I.E.L.D. E Nick Fury vem falar com o Homem de Ferro sobre a Iniciativa Vingadores. Isso eu lembro na época de escola que era uma lenda. Um pós-créditos? Como assim? Um pedaço do filme depois do filme? Não existe isso. E muita gente pegou do DVDzinho e rolou até o final pra ver esse pós-créditos porque não tinha visto no cinema. Com isso estava estabelecido todo um panorama para a Marvel de novas obras, de tentar se arriscar um pouco mais. E com isso ela fez um novo filme do Hulk, agora em parceria com a Universal. O primeiro Homem de Ferro foi em parceria com a Paramount. Aliás, toda a fase 1 meio que foi em parceria com a Paramount. E para esse projeto eles chamaram Edward Norton para ser o Hulk, cara. E a história do Hulk também, assim como a história do primeiro Homem de Ferro, ela é um pouco simplista, sim. Era mais voltado para a questão do teste mesmo de personagens. E traz uma história bem simples pra gente no filme. Em 2005, Bruce Banner e Betty Ross estavam fazendo testes no soro do super soldado. Soro do super soldado, que você vê mais à frente quem é. E Bruce Banner acabou sendo exposto aos raios gama. E acabou se tornando uma aberração, uma espécie de aprimorado neste universo cinematográfico da Marvel, e acabou desaparecendo, porque ele sabia que ele era uma ameaça para a sociedade. E esse ocorrido foi em 2005. E desde esse tempo, vamos colocar que General Tadeu Ross ficou procurando onde ele estava, e em 2008 ele encontrou no Brasil. Um Brasil totalmente bizarro, que faz Guaraná amarelo, que até hoje eu não entendi porquê. E o filme se resume basicamente na busca de Tadeu Ross atrás de Bruce Banner. E com isso, no meio do caminho, eles tentam fazer outro soldado aprimorado para derrotar o Hulk, ao mesmo tempo que o Bruce Banner tenta procurar uma cura para esses raios gamas que tornou ele esse bichão malucão. E com isso, do lado do governo, acaba surgindo o Abominável. É um dos primeiros vilões da Marvel e, como a maioria dos vilões da Marvel, não tem tanta profundidade assim. E aí tivemos aquela primeira grande batalha lá no Harlem, com o Hulk vencendo e derrotando o Abominável. Mas no pós-créditos de Hulk a gente tem o quê? A gente tem o Homem de Ferro. Tony Stark vai encher o saco do Tadeu Ross depois de ter sofrido sua primeira queda sobre integrar o Hulk nos Vingadores. Avançando mais um pouquinho o tempo, você tem o Homem de Ferro 2. Pois, com o sucesso do primeiro filme, o inesperado sucesso do primeiro filme, você tem uma segunda vertente, agora um segundo filme do Homem de Ferro. E a história do 2, vamos colocar assim, que se baseia muito no reator Arc. Ele é o grande motivador, movimentador da trama. Pois, primeiramente, o Tony Stark está aprimorando o seu reator Arc, porque aquilo lá não fazia mais tanto efeito quanto fazia lá no começo. E segundo, que ele descobre, em certo ponto, que o reator Arc é uma tecnologia de então Vanko, que seu pai aprimorou. Que seu pai aprimorou? Sim. Howard Stark foi um dos criadores, colocar assim, das mentes por trás do reator Arc. Só que muito tempo atrás, e ele não fazia ideia de como que aquilo seria viável. E deixou mais ou menos esse projeto montado no seu legado, na sua indústria. Deixou uma espécie de planta de projeto de reator Arc que o Tony Stark acabou descobrindo e aprimorou para fazer sua nova versão de reator Arc. Só que, como eu acabei de dizer, esse projeto era originalmente de então Vanko. E seu filho Ivan Vanko queria o quê? Queria vingança sobre Tony Stark ter roubado a criação de seu pai. E com isso ele e seu pássaro fizeram toda uma espécie de vilão que dá choque com chicote muito louco e corta carros de Fórmula 1 para tentar destruir Tony Stark. E que não deu certo no primeiro momento. Só que no segundo momento ele acabou achando um babaca para bancar seu projeto, que era Justin Hammer, que era uma espécie de concorrente de Tony Stark na questão de armamento de guerra. Pois Justin Hammer colocava a culpa de vários atentados com armaduras experimentais assim em Tony Stark. E o filme 2 se desenvolve mais ou menos nessa trama de o Tony Stark aprimorando seu reator Arc, o Ivan Vanko aprimorando junto com o Justin Hammer uma forma de derrotar o Tony Stark, e no meio, uma espécie de monitoramento através da Natália. Sim, era a introdução da Viúva Negra no universo dos Vingadores. E ela foi como uma espécie de, vou colocar assim, secretária da Pepper no início, mas que logo depois, com o desenrolar do filme, você descobre, obviamente, que ela era a Viúva Negra. E em certa parte do filme, você tem aquela cena mítica do Tony Stark comendo rosquinha
dentro da rosquinha, onde tem aquele diálogo do Nick Fury com a Viúva Negra falando que ele estava sendo monitorado, que como um Vingador ele tinha que ser um cara mais, vamos colocar, seguro de seus atos, não ser um porra louca como Tony Stark é realmente. Pois nesse filme a gente tem um pequeno vislumbre da história brilhante do Diabo na Garrafa, que infelizmente não foi adaptado para o cinema, ainda dá tempo Marvel de fazer isso no cinema, onde o General Rhodes pegou aquela primeira armadura do Homem de Ferro aprimorada lá e começou a utilizá-la. Ele tinha uma espécie de permissão, que agora ele é odontido, não era o primeiro cara que foi tirado por causa que o cachê era muito alto. E aí a gente tem o primeiro vislumbre do Máquina de Combate. E todo o encerramento deste filme se dá com o Tony Stark conseguindo aprimorar seu reator Arc, derrotando Ivan Vanko com a ajuda da Máquina de Combate, e com o Tony Stark sendo reprovado nos Vingadores. Sim, Tony Stark foi reprovado nos Vingadores, então teoricamente nessa época ele foi deixado de lado do projeto Vingadores. Durante este filme, o General Coulson tem que deixar de lado o Tony Stark para ver um ocorrido de um objeto misterioso que caiu no Novo México. E aí começa a se desenvolver a história de Thor, o primeiro filme do Thor. Foi aquele objeto que caiu, tá? Pois a gente tem toda a construção do universo dos deuses da Marvel. Vamos colocar isso, foi um dos primeiros momentos na cronologia da Marvel, que foi a Batalha de Odin contra Jotunheim. E nesta batalha, Odin descobriu vamos colocar uma espécie de rebento desses gigantes de gelo de Jotunheim, que era Loki, e o adotou e criou junto com Thor, seu filho original. E em meio a essa batalha dos gigantes de gelo, Odin decide tomar uma atitude muito importante, que é esconder uma espécie de arma que a gente tinha no universo das mãos dos gigantes de gelo, para que eles não pudessem encontrar e destruir todos os 9 reinos. E ele escondeu o Tesseract na Terra, por volta do ano de 1400, em Tonsberg, na Noruega. Avançando muito no tempo, chegando até 2011, a gente tem todo o desenvolvimento da história do Thor, pois o Thor já tinha chegado na idade de assumir o trono de Asgard, de ser o rei de Asgard, só que ele era muito babaca. E como se não bastasse, tinha um irmão, que era ao mesmo tempo um dos melhores vilões da Marvel, e muito carismático e perspicaz, que era Loki. E Loki também queria o trono de Asgard, só que ao fato do Odin entregar o Mjolnir para Thor, e dando isso o direito de ser o rei de Asgard, Loki ficou pistola da vida e acabou fazendo aquela tramóia que só Loki sabe fazer, e conseguiu desestabilizar um desestabilizado naturalmente Thor, que acabou perdendo seus poderes. E com isso, Odin baniu o seu filho rebento original de Asgard e mandou o Mjolnir para a Terra, que caiu no Novo México. E foi encontrado por várias pessoas, inclusive estão ali tentando puxar com a caminhonete, mas por Eric Selvig e Jane Foster, que eram uma espécie, vamos colocar assim, de cientistas da época que tinham todo um aparato para saber o que era aquilo, mas que não acreditavam tanto por se tratar de mitologia nórdica. E então Thor decide vir para a Terra através do Bifrost, com a ajuda do Heimdall, tentar buscar fazer uma espécie de jornada do herói para conseguir ter direito de ser digno de utilizar seu Mjolnir novamente. E no meio dessa questão do Thor recuperar seu Mjolnir, ele quase conhece o Gavigode, Gavião Arqueiro, que estava pronto para dar uma flechada no meio do peito dele, só que Coulson falou, não, esse cara é especial. E com isso ele enfrenta tudo que o Loki faz e tudo mais assim, e acaba resolvendo o dia, e não tem muita coisa muito a adicionar aqui. E no pós-créditos do Thor a gente tem o quê? Vamos colocar esse complemento do Loki que faltou no filme. Pois o Dr. Eric Selvig foi chamado para alguns testes dentro da SHIELD e Loki já estava na Terra. E em posse de quê? Do cetro! Sim, do cetro, que daqui a pouco a gente vai saber de quem que era. E como quinto filme da Marvel nessa fase, a gente tem Capitão América, o primeiro Vingador. E este filme, vamos colocar assim, um filme que mais na fase 1 viaja no tempo. Pois ele começa lá no ano de 1435, 37 por aí, quando Abraham Erskine começa num projeto dentro do exército americano sobre uma espécie de soro do super soldado, que deixaria o soldado mais aprimorado, mais forte, mais completo para o combate. Porém, na mesma época surgiu uma espécie de organização do mal, que andava meio nas escuras assim, chamada de Hydra. E ela tinha um de seus líderes, o Caveira Vermelha, que descobriu esse projeto e começou a ameaçar Abraham Erskine, e acabou matando a família do Abraham Erskine por causa disso. E acabou conseguindo uma primeira versão do soro super soldado, que tornou ele essa figura maravilhosa que você conhece bem, com seu rosto
angelical. Avançando alguns anos, por volta de 1942, durante um período de guerra, a gente tem, vamos colocar assim, o final do soro do super soldado e o exército americano procurando uma cobaia para testar essa espécie de soro. E ao mesmo tempo a gente tem um jovem franzino do subúrbio de Nova York que queria defender seu país, queria ser um soldado na guerra chamado Steve Rogers. E ele se alistou várias vezes no exército, acabou entrando em certo ponto, mas não tinha a menor chance de ir para a guerra. Porém ele tinha uma virtude, um soldado nato, de ser um cara disposto a qualquer coisa para defender esse país, e segundo, de aguentar fazer isso o dia inteiro. Don't know when to give up, do you? I can do this all day. Com isso, ele acabou sendo a cobaia perfeita para o soro super soldado. E acabou sendo o primeiro sucesso do soro super soldado, virando Steve Rogers, o Capitão América. Um cara, tipo, muito mais forte, muito mais alto do que ele jamais imaginou ser. Mas mesmo na mesma época, do outro lado da coisa, do lado da Hydra, sim, eles acabaram achando o objeto lá em Tønsberg, na Noruega, que era o Tesseract. E acabou testando e fazendo aprimoramentos em cima do Tesseract com seu viés vilanesco e através da mente de Arnim Zola, que foi o cara que aprimorou o soro do super soldado para o Caveira Vermelha utilizar. E utilizar o Tesseract era uma ameaça muito grande para a humanidade, o exército americano tinha noção disso, só que tinha medo de utilizar Steve Rogers para isso, pois ele era uma figura, vamos colocar assim, comercial do exército, que motivava os americanos a ir para o exército. Porém, Steve Rogers tinha isso nato nele e acabou, vamos colocar, salvando o dia na sua espécie de jornada dos heróis avessas. Só que no meio deste caminho acabou perdendo o seu melhor amigo, Buck Barnes, que era um soldado consagrado no exército americano. Ele acabou caindo de um trem e desapareceu. Arnim Zola também foi capturado nessa época. Porém, para conseguir recuperar o Tesseract, Steve Rogers acabou congelado. Tinha uma espécie de nave muito louca que o Caveira Vermelha tinha, caiu no meio da Groenlândia junto com o Tesseract e tudo mais e desapareceu da reta da galera. Só dali um pouquinho que o Howard Stark achou o Tesseract, aliás, o Howard Stark era uma das mentes brilhantes, ajudar a aprimorar todo o projeto do soro do super soldado. E também começou a desenvolver as nuances do Vibranium, que era um metal muito raro e muito resistente, que absorvia impactos e tudo mais. Com isso, vamos até o ano de 2012, onde Steve Rogers é encontrado e acaba acordando. E acaba acordando num momento muito propício, pois chegamos a Vingadores, o primeiro filme, The Avengers, de 2012. Que basicamente tinha toda essa construção que a gente falou aqui, com o Loki vindo pra Terra, se apoderando do cetro que ele ganhou de quem? De Thanos, e para utilizar o Tesseract para causar o caos e vingança no seu irmãozinho, era fazer um portal do espaço, de uma dimensão muito louca do espaço, onde os Chitauris habitavam, para que atacasse a Terra sob seu comando do cetro e destruísse a Terra que o Loki tanto odiava porque o Thor tanto amava, pois era onde a Jane Foster estava. Como o primeiro passo dele foi recuperar o Tesseract, ele não contava com uma coisa, que o Tesseract estava dentro da SHIELD, que surgiu no momento que a gente vai explicar no vídeo 2. E Nick Fury viu no momento que eu tenho que juntar os Vingadores mesmo. Com isso ele foi atrás do Tony Stark, que negou no primeiro momento, pois ele tinha sido rejeitado, né? Steve Rogers já estava com a SHIELD, mandou a Natasha ir atrás do Bruce Banner, que acabou seduzindo pela primeira vez o nosso gigante Esmeralda, e contava com o Gavião Arqueiro também, só que o Gavião Arqueiro acabou sendo seduzido pelo cetro do Loki, né, cara? E aí a gente tem todo aquele desenvolvimento que já conhece, Loki vem, começa a fazer o caos, no primeiro momento ele não consegue, mas o Thor vem pra Terra e faz aquelas cagadas muito loucas lá, os Vingadores acabam brigando entre eles lá numa batalha de egos muito louca que gerou vários memes como... Macacos? Eu não entendi. Eu sim. Eu entendi a referência. Um homem grande com armadura. Sem isso, sobra o quê? Um gênio, bilionário, playboy, filantropo. Agora seria uma ótima hora pra ficar com raiva. Esse é o meu segredo, capitão. Tô sempre com raiva. E o Loki quase que conseguiu, teve a grande batalha de Nova York, onde destruiu várias coisas de Nova York, que a gente vai ver mais à frente que isso é muito importante, porque destruiu várias coisas de Nova York e isso é relevante. Mas por fim, vou colocar uma espécie de capricho do destino, Nova York seria destruída pelo próprio Estados Unidos. E Tony Stark salvou o dia, pois meteu um míssil atômico no espaço, nesse portal de Chitauri aí, ao mesmo tempo que a Viúva Negra tirou o poder do Tesseract com o cetro do Loki. Com o desfecho do filme,
Loki acabou sendo aprisionado, o Tesseract voltou para Asgard junto com o Thor e o cetro ficou em posse da S.H.I.E.L.D. Mas aí temos o pós-créditos desse filme. E o pós-crédito desse filme é o Thanos falando que agora é minha vez de quebrar a porra toda. E com isso se encerra a primeira fase da Marvel. A gente tem alguns curtas nessa fase, como o item 47, que eu falei que é importante, pois eu mostrar que esses itens que caem, que sobram das batalhas, eles vão colocar assim, que são utilizados pelas pessoas normais assim, se não são encontrados pela S.H.I.E.L.D. ou por uma espécie de força de controle de danos, que vai ser muito importante por isso lá na fase 3 de Homem-Aranha. O curta de alguma coisa engraçada aconteceu no Novo México, que não adiciona muito na história, mas mostra o Coulson batendo em dois bandidos num posto de gasolina numa loja de conveniência. E também o curta de O Consultor, que mostra de onde que surgiu a ideia de mandar o Tony Stark atrás do Thunder Ross pra encher o saco dele. Encerrando essa parte 1, qual foi o legado que a Marvel conseguiu deixar extra cinema pra gente? Foi essa questão de fazer uma obra juntando vários super-heróis de modo muito quadrinesco, de modo que você consegue agradar tanto a criança quanto o fã nerd de 50 anos que leu a primeira história dos Vingadores quando lançou. Conseguiu fazer um filme de super-heróis com cara de super-heróis, com um quadrinho na tela efetivamente e de modo envolvente, e que vendeu bilhões e bilhões pros caras até hoje. Então galera, no final da parte 1, a parte 2 vai ser postada daqui um dia e meio, 2 dias. Então se inscreva no analisador para receber notificação, clique no sininho para notificações de vídeos novos e tudo mais. Acesse a nossa timeline do infográfico aqui da cronologia dos acontecimentos da Marvel. A gente tem 100 acontecimentos até chegar a Guerra Infinita, efetivamente. Curta, compartilhe, favorite, sinalize, se inscreva no analisador, comente aqui embaixo sugestões de vídeos novos, o que você quer ver no analisador efetivamente. Curta Legião dos Vilões, que eu bastante conteúdo. Ouça o Sala da Discórdia, com o nosso podcast sobre pessoas bonitinhas como vocês. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo e até o próximo analisador.